Capítulo 610. Ao ouvir o convite de Leonard Mitchell, Eileen não demonstrou medo. Ele segurou a cartola e deu um sorriso sutil antes de entrar em casa sem qualquer escrúpulo. Ele não tirou o casaco, pois um professor de poções frequentemente trazia vários itens complementares. Não pareceria agradável uma vez que a ocultação desses itens desaparecesse. Eileen sentou-se com seu fraque engomado, recostando-se no suporte enquanto dizia vagarosamente: na verdade, não há necessidade de passar por esse problema. Se você tiver, diga o preço, caso contrário, apenas seja franco. Claro, tenho certeza de que você tem um. Ele riu enquanto seus olhos vermelhos brilhantes refletiam a figura de Leonard Mitchell, que não se importava com a arrumação de sua roupa. A sensação de eu saber que você tem um segredo, e você não saber nada sobre mim deixou Eileen extremamente satisfeito, pois sentiu um forte sentimento de superioridade. Leonard usou os dedos para pentear o cabelo preto e sentou-se casualmente na cadeira em frente a Eileen. Ele não demonstrou qualquer pânico ou perplexidade ao dizer com um sorriso: no mínimo, preciso saber quem quer isso. Talvez seja eu, ou talvez seja meu amigo. Eileen inclinou o queixo enquanto sorria gentilmente. Leonard semicerrou os olhos enquanto inclinava a cabeça, como se estivesse pensando. Finalmente, ele riu. Tudo bem, já que você já tirou esse distintivo, vou responder francamente. Eu tenho um item místico que pode ser usado para roubar os poderes Beyonder de outras pessoas, mas só tenho esse item. Se você quiser comprá-lo, 7.000 libras. Sem negociação. 7.000 libras? Um item místico desse tipo é tão caro assim? Embora não tivesse que pagar por isso, Eileen ainda estava chocado. Ele quase não conseguiu manter sua postura como sanguíneo. Ele converteu automaticamente quanto dinheiro poderia ser usado para trocar por bonecas e vestidos de boneca. Após 2 segundos de reflexão, Eileen revelou um sorriso e disse: vou considerar isso. Responderei em 2 dias. Claro. Leonard curvou os cantos dos lábios. Depois de deixar a casa, Eileen alugou uma carruagem como se nada tivesse acontecido enquanto se dirigia para a estação de metrô a vapor no Burgo Norte, antes de voltar para a ponte no Burgo Sul. Tirando o chapéu, olhou para a rua onde passavam carruagens e pedestres. Eileen riu e deu um passo para dentro da Igreja da Colheita. Entre uma árvore e um poste de luz preto, uma sombra imperceptível se moveu de repente, revelando Leonard Mitchell, de cabelos pretos e olhos verdes. Sua aparição foi silenciosa, mas não atraiu a atenção de nenhum pedestre. Alguém da Igreja da Mãe Terra? Leonard franziu a testa ligeiramente enquanto murmurava para si mesmo. Ele parou por 2 segundos antes de sair da Rua Rosa, onde ficava a Igreja da Colheita. Reticências. 7.000 libras? Por que ele simplesmente não vai roubar um banco? Acima da névoa cinza, Klein, que recebeu a resposta de Eileen, quase deixou escapar. Como German Sparrow, ele já havia dito algo semelhante, mas as 2 situações e o clima eram completamente diferentes. Usando a recompensa do terceiro imediato do sonho dourado, laço florido Jodson, como referência, Klein inferiu que um item místico semelhante valia cerca de 5.000 libras. Mesmo que houvesse taxas, ele teria atingido o máximo de 6.000 libras. Quem diria que Leonard Mitchell pediria diretamente 7.000 libras? Poderia ser um item deixado para trás por um Beyonder de alta sequência, tornando o ato de roubar poderes de Beyonders apenas um de seus efeitos? Não, se for assim, o preço começaria em 10.000 libras. Meu caro poeta, por que não te conheci como um comerciante especulador? Você claramente exibiu uma atitude livre e fácil e não demonstrou interesse em dinheiro. Klein não pôde deixar de suspirar.
Como ele tinha uma ideia e viu um vislumbre de esperança e como isso poderia ser resolvido com dinheiro, Klein não quis procurar outros canais para evitar que qualquer acidente acontecesse. Ele rapidamente calculou sua riqueza e descobriu que era um preço aceitável. Incluindo o adiantamento de 300 libras do boticário, a recompensa de 5.400 libras do língua de cobra e o dinheiro que recebi dos corpos, e subtraindo as 200 libras a serem pagas à senhorita mágica, tenho um total de 12.767 libras em dinheiro e 5 moedas de ouro. Isso não inclui meus 3 soles e 8 centavos de troco. Além disso, a senhorita Justiça pagará as 2.000 libras que me deve antes do final da semana, bem como as 1.800 libras da característica do psiquiatra. Na verdade, sou mais rico do que pensava. Mesmo em Backlund posso ser considerado um magnata. Klein respirou fundo e não hesitou mais. Fez o dinheiro voar da pilha de lixo e cair na mesa. Ele contou cuidadosamente 7.500 libras em dinheiro e as colocou de lado, 7.000 libras para o item místico e 500 libras para o pagamento perigoso de Enlin. Depois de passar por todo o esforço para passar dos 10.000, mais da metade desaparecerá em um instante. Klein conjurou o mundo e o fez posar em forma de oração para informar a Enlin que não houve problemas em prosseguir com a transação. 15 minutos depois, um ritual seria realizado para receber a doação do Senhor Louco. Além disso, Klein também fez o mundo avisar Enlin para não ter pressa em concluir o negócio depois de receber o dinheiro. Deveria esperar até amanhã. Isso porque ele temia que o anjo da família Zoroast dentro de Leonard Mitchell sentisse a aura da névoa cinza no dinheiro. Ele queria um processo de exibição, assim como quando deu o distintivo a Enlin. 15 minutos depois, Klein olhou para a pilha de dinheiro que havia diminuído em mais da metade e suspirou antes de retornar ao mundo real. Já eram 10h40 da manhã de uma sexta-feira. Eles estavam a cerca de 8 horas da ilha Orave. É hora de intimidar o dado da probabilidade novamente. Klein murmurou, realizou o ritual e tirou a cigarreira de ferro que continha o olho todo preto. Ele adivinhou que Darkwill suspeitaria de algo, então deliberadamente levou o dado ao banheiro para lidar com isso. Vendo o dado da probabilidade se acalmar mais uma vez, Klein rapidamente lidou com o olho todo preto e a cigarreira de ferro. Depois de dar um longo suspiro de alívio, ele contou silenciosamente o tempo. Deve ser o suficiente para durar até que Darkwill o entregue ao contato. Não há necessidade de fazer isso novamente. Com isso em mente, Klein começou a considerar outro problema com certo grau de preocupação. O olho todo preto já apareceu na frente do verdadeiro Criador antes e tem sua corrupção mental. Retirá-lo uma vez a cada poucas horas pode fazer com que ele se fixe em mim, permitindo que envie potências para me procurar. No entanto, foram apenas 1 ou 2 minutos de cada vez, então o problema não é tão sério. Mesmo que ele sinta isso, a estimativa da área não seria muito precisa. Quando se trata do verdadeiro Criador, não há como determinar as coisas com adivinhação. Eu só posso levantar minha guarda. Felizmente, esta é a última vez e levará apenas cerca de 8 horas para chegar ao nosso destino. Por que estou colocando alvos em mim mesmo? Puf, puf, puf. Eu não estava pensando em nada. Klein pegou o dado da probabilidade e voltou para a sala e viu o boticário gordinho caído na cadeira reclinável, parecendo completamente exausto. Quanto à coruja, Harry, parecia estar cheia de energia, como se não precisasse de descanso. Estas são as diferentes características que diferentes criaturas ganham ao tomar a mesma poção? No mínimo, a senhorita Justiça nunca mencionou que não precisa dormir.
É uma singularidade que surge por causa da composição biológica de uma coruja? Não sei muito sobre corujas. Na verdade, sou apenas um guerreiro do teclado que é apenas um pau para toda obra. Klein sentou-se no sofá e colocou o dado branco leitoso na caixa do anel e esperou pacientemente a noite chegar, quando o navio estava programado para atracar. O tempo passou enquanto o sol se punha gradualmente no oeste. Neste momento, Klein, que estava com os olhos fechados, sentou-se de repente, sentindo um perigo extremo se abater sobre a área. Excedeu a intuição espiritual de um vidente e a intuição de perigo do palhaço. Parecia originar-se da névoa cinza e disforme que estranhamente ondulava ao seu redor. Um inimigo, devorador de caudas ouroboros ou um santo da Ordem Aurora. Klein abriu os olhos quando começou a considerar contramedidas com uma expressão anormalmente séria. Qualquer erro num momento como este exigiria que ele considerasse a questão de ser ressuscitado. Quanto a Darkwill e Harry, não havia como eles serem poupados. No início, ele esperava que o visitante pudesse sentir apenas vagamente uma área geral e não pudesse encontrá-lo ou ao dado da probabilidade. No entanto, quando considerou como estava em um navio sem ninguém por perto no mar, não foi muito difícil focar em um alvo. Os problemas só piorariam quando isso acontecesse, sendo a única opção desistir. Acima do convés, o espaço foi subitamente aberto quando uma porta invisível cheia de símbolos complicados apareceu. Duas mãos pálidas saíram da porta e de repente sumiram, permitindo que todo o seu corpo saísse. Ele usava um gorro preto e um clássico manto escuro, favorito entre os mais velhos. No entanto, não parecia ter passado dos 40. Seu cabelo castanho estava levemente cacheado, o que parecia anormalmente duro. Inúmeras imagens ilusórias passaram por seus olhos escuros, como se camadas após camadas de mundos caóticos estivessem escondidas dentro dele. À medida que a sensação de perigo de Klein se intensificava, apenas a mudança em sua expressão assustou Darkwill e Harry o suficiente para eles congelarem. Ele não hesitou ao seguir os planos que havia feito para tais situações. Ele se inclinou para a frente e pegou o dado da probabilidade. Determine o resultado do visitante maléfico que acabou de chegar. Eu quero um ponto. Klein disse com uma voz profunda e suave e jogou o dado branco leitoso. Ele subconscientemente orou à deusa, esperando que o dado que havia sido recentemente intimidado fosse obediente o suficiente e desempenhasse uma regra significativa. Enquanto isso, parecia extremamente calmo, para evitar que o dado percebesse sua ansiedade e aproveitasse a oportunidade para causar problemas. À medida que o dado da probabilidade rolava várias vezes enquanto produzia sons tilintantes, ele se fixou no ponto vermelho sangue. Acima do transatlântico, o homem vestido de preto, que não parecia ter 40 anos, tinha todo o transatlântico refletido em seus olhos. Ele emanou sua espiritualidade e examinou os arredores. Estendeu a mão para agarrar o espaço à sua frente quando de repente puxou uma porta quase invisível. A potência entrou em cena e desapareceu do local. Dentro da cabine da primeira classe, Klein imediatamente sentiu o perigo se distanciando dele. Ele não pôde deixar de suspirar de alívio. Olhou para o dado de probabilidade na mesinha de centro e não pôde deixar de suspirar interiormente. Se este dado não tivesse um efeito colateral tão negativo e pudesse ser utilizado em toda a sua extensão, seria um artefato divino. Como esperado de um artefato selado de grau 0. Como esperado da singularidade do caminho do monstro. Somente neste momento Darkwill encontrou coragem novamente enquanto perguntava cuidadosamente: o que aconteceu? Klein manteve sua postura e respondeu calmamente: não há necessidade de você saber. Eu entendo, eu entendo.
Quanto mais eu souber, maior será o perigo que correrei. Darkwill enxugou o suor frio do rosto. Não houve mais acidentes nas horas seguintes. Depois que o sol se escondeu no horizonte e o céu ficou completamente escuro, Klein finalmente viu um imponente farol aparecer não muito longe. Ponto.